Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Linhares, coordenador-geral da BDB Cultural, a programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. É importante explicar que esta nossa programação, ela nasce a partir... a BDB Cultural é uma iniciativa do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria Conceição Moreira Salles, a nossa BDB. E por meio de um termo de colaboração com a organização social Voar, Arte para a Infância e Juventude. A nossa agenda vai executar na BDB uma programação cultural que segue até 2022. Bem, em 24 de abril é celebrado o Dia Nacional da Libra, né? Da Lei da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Essa lei que foi criada, a lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002. E a nossa BDB Cultural recebe hoje 3 pessoas super importantes para falar sobre Libras, para falar dos avanços na inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Esse evento é uma oportunidade de a gente não só uma comunidade que acolhe a língua de sinais e que promove a difusão dessa língua, mas também uma oportunidade de incluir as pessoas ouvintes nesse universo de acessibilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento da Lei de Libras e o direito das pessoas surdas, né? E nós estamos recebendo hoje aqui 3 convidados, como eu já disse, e nós vamos agora receber o primeiro convidado, que é Falque Soares Ramos Moreira, de 45 anos. Ele tem 2 graduações em Pedagogia e Letras, né, em Libras, mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília, atual doutorando em Linguística, linha de pesquisa Léxico e Terminologia pela UNB. Ele é professor do Instituto Federal de Brasília. Por favor, Falque, bem-vindo. Estamos aí com Regiane Novaes e Matheus Felipe ajudando na tradução. Pois é, Falque, eu queria então convidá-lo para que você faça uma apresentação para nós, nos conte um pouco da sua vida e dessa trajetória tão bonita para nos inspirar nesta mesa que vai discutir essas questões da lei brasileira, né? A nossa lei de Libras. O espaço é seu, Falque. Vamos com você. Olá, muito obrigado pelo convite, ter me convidado aqui para a gente poder falar um pouquinho desse assunto tão importante, que é a Lei 10.436, que é a Lei de Libras. Eu quero agradecer essa oportunidade. E também quero agradecer a parceria aqui dos intérpretes juntos. Meu nome é Falque, esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda. E eu vim aqui, então, para tipo de informação. Nós vamos falar sobre um assunto importante, que é um marco na história. A língua de sinais, ela começou aonde? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa história, como aconteceu. Lá na França, foi criada uma escola, e aqui hoje no Brasil também já tem essa escola, né? Lá na França ensinava-se a língua de sinais francesa, e também o professor era surdo. E isso foi em 1857. E essa referência, o INES, é uma referência importante. É a primeira escola de surdos aqui no Brasil, e assim conseguiu espalhar e, por assim dizer, ensinar a todos os surdos na sua língua materna, né? E a partir daí, de 1857, lá em Milão, na Itália,
houve um congresso, que é um congresso que aconteceu uma coisa muito importante. Ali foi se discutido sobre a influência da língua de sinais. E houve uma votação se deveria ser só a língua de sinais ou oralizado, e então houve ali uma espécie de votação aonde houve uma espécie de votação onde decidiu-se que seria mais usado a oralização, mas isso mudou com o tempo, e hoje a gente vê que a língua de sinais, o uso da língua de sinais, ela está mais disseminada entre a comunidade surda. Aqui no Brasil, os surdos sempre sofreram muito. Eu, por exemplo, não sou só eu que sofre, né? Como pessoa surda, não, eu não sou o único, né? Muitos das pessoas na comunidade surda, elas têm sofrido com bastante dificuldades, eles sofrem, eles são obrigados a aprender a falar, muitos deles apanharam ou ainda apanham, né? Então, realmente é uma situação muito complicada. Já aconteceu comigo, inclusive, de levar cascudos, porque isso não é mentira, não, isso acontecia de verdade. Eu levava cascudos, por quê? Porque na escola era obrigado que eu falasse, que eu oralizasse, que eu treinasse ali minha voz. Mas eu não conseguia progredir nesse sentido, então a gente sofre bastante. Os surdos, vários surdos passam por isso também. Eles se sentem traumatizados por conta disso. E já aconteceu outras situações muito piores, de surdos serem acorrentados, assim, amarrarem as suas mãos para que eles não usassem a língua de sinais. Isso realmente não é uma situação que agrada a nossa comunidade, né? Mas, com o passar do tempo, nós sempre lutamos, fizemos vários movimentos, nunca aceitamos isso, né? E aqui no Brasil, inclusive, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas no INES, o colégio a escola que ensina os surdos, né? Era obrigado a oralizar. Então, vocês vejam bem. Eu, por exemplo, aqui em Brasília, aconteceu comigo. Aqui em Brasília, antigamente era proibido você usar a língua de sinais, era obrigado o surdo a oralizar. E aí nós que somos surdos precisávamos de algum jeito emitir sons e falar, enfim. A gente precisava treinar as nossas cordas vocais e ali a vibração, mas é uma situação complicada. Hoje é bem diferente, nós temos aí várias modalidades, há algumas pessoas que decidem, né, treinar suas cordas vocais, é diferente, mas por imposição, não. Então, aqui em Brasília, já melhorou bastante, né? A lei, infelizmente, hoje, ela não, assim, não é cumprida não só em Brasília, mas em muitos lugares. Muitos surdos ainda precisam, por exemplo, a metodologia de ensino, a gente sabe que não tem. Então, até hoje, embora a lei exista, não existe o cumprimento da lei. Infelizmente, é assim que acontece. Hoje, vocês sabem, por exemplo, lá no Rio de Janeiro é onde está o INES, né? E o que aconteceu lá no INES? O que acontece lá no INES? Foi fechado. É uma escola que todos os surdos do Brasil conhecem. Então, todo mundo ficou muito revoltado. Nós fizemos aí movimentos, porque é uma escola de referência. É uma escola que que todos nós surdos, assim, temos como local de referência de ensino. Então, a vida da pessoa surda realmente não é fácil. Nós sofremos muitas influências, nós sofremos muitas pressões, sofremos preconceitos, somos proibidos de muitas coisas que temos o direito. Então, por exemplo, escola, né?
quando não tinha lei, você vai para a escola, não tem um intérprete de Libras, por exemplo, no segundo grau, como que você faz? Aí tem a turma de inclusão, eu, por exemplo, eu surdo, o resto da turma toda ouvinte, todo mundo conversando, o professor falando, escrevendo no quadro, e o aluno surdo. O professor vira de costas e o aluno surdo não entende nada do que está acontecendo. Então, falta esse respeito, né? Falta essa empatia. O professor vira de costas, vai escrever, e o aluno surdo está ali, tentando entender e não sabe o que o professor está falando. Infelizmente, o aluno surdo, isso aconteceu comigo, dentro da sala de aula. Às vezes eu pergunto para uma colega, as pessoas me ajudam escrevendo, isso já aconteceu também com outros surdos, infelizmente é assim que acontece. As pessoas ouvintes, elas têm sorte, elas conseguem assimilar as informações, elas ouvem em qualquer lugar. E o surdo, como que faz? Como é que aprende? Porque realmente a vida do surdo tem muitas barreiras. Nós enfrentamos muitas barreiras. Ainda bem, hoje nós temos a Lei 10.436, de 2002, que essa lei já é uma lei aprovada, e em todo o Brasil, nós surdos somos beneficiados de alguma maneira com essa lei. Ela nos ajuda nas escolas, faculdades, nós já conseguimos um mínimo de acessibilidade nesses lugares. Antigamente era muito mais difícil porque não tinha intérprete. Mas a gente continua lutando por esses direitos. Hoje nós já temos muitas vezes o profissional intérprete, o professor dentro de sala, e isso permite a acessibilidade. A nossa vida não é fácil. A lei já existe. O decreto 5.632 de 2005, ele é um decreto que obriga todos os estabelecimentos, todas as escolas, as disciplinas ter acessibilidade em Libras. Todas as instituições, tudo é obrigado a ter Libras. Aqui em Brasília, eu, por exemplo, aqui em Brasília, eu fui o primeiro professor em 2006. Eu comecei na Universidade Católica de Brasília, em 2006. Foi quando eles começaram a realmente fazer com que a lei funcionasse, né? Mas e aí o que aconteceu? As entrevistas, como é que acontece a entrevista se não tem acessibilidade? Muitos professores surdos, muitas pessoas surdas, 4, 5, e o surdo, 2, 3 no máximo. E a gente espera na fila ali para fazer uma entrevista. Aí a pessoa, né, que faz ali aquela avaliação, consegue, passa pela entrevista, a pessoa tem experiência, a pessoa que é ouvinte, ela dá um jeito ali. E eu, como pessoa surda, eu podia até tá passando ali pelo processo seletivo, mas dentro da faculdade não aceitava um professor surdo, as pessoas não conseguiam se comunicar. O profissional pode até ter habilidade, mas infelizmente não tem a acessibilidade. A Tuxi, já aconteceu com ela. A Tuxi já sofreu esse tipo de problema numa entrevista. E isso mexe muito com a gente, porque todos nós precisamos ter empatia uns com os outros. Às vezes acontece que, olha, o professor surdo, professor ouvinte pode atuar, mas o professor surdo não pode. Mas o professor surdo, ele ensina na sua própria língua. Essa barreira de comunicação, ela não pode separar as pessoas e excluí-las, né? O ideal é que sejam o ouvinte e o surdo. Tem que ter a prática e tem que ter a teoria daquilo que está se ensinando. Quando
quando tem um ensino que está o professor surdo e o professor ouvinte, às vezes gera um certo receio, mas é possível você aprender dessa maneira. Nós já sabemos a história de nós, pessoas surdas, nós sofremos muito, nós já sabemos disso, e o nosso esforço é para conseguir essa igualdade entre as profissões. Eu sofri muito, mas agora eu já formei, né? Agora eu estou fazendo um mestrado na área de educação, e aí, quais são as dificuldades que eu enfrento? Às vezes eu não consigo receber ali as orientações necessárias porque falta o orientador. A minha orientadora é da área de educação. O que aconteceu? Ela aceitou esse desafio junto comigo. Porque ela sabe que a inclusão é uma obrigação. As dificuldades que eu enfrentei não é só comigo que acontece, é com todos os surdos. E aí a minha orientadora aceitou esse desafio junto comigo. E a gente vai quebrando essa barreira da comunicação. Nós todos precisamos ser iguais. A lei, é por isso que a lei é importante. A nossa vida não é fácil. Mas hoje eu estou na Universidade de Brasília, estou fazendo linguística, doutorado em linguística. Terminologia. Porque eu quero melhorar a minha vida. Terminologia, isso. Lexoterminologia, porque é a minha área ali de pesquisa na UNB. A minha orientadora tem me apoiado nisso. Então, isso é muito bom. Eu sou professor do IFB. Eu já tenho a minha carreira. Já trabalhei em várias universidades. Mas as pessoas, às vezes, pensam que o surdo não tem capacidade, mas nós temos capacidade. Nós temos barreira, mas nós conseguimos vencer essas barreiras. Da mesma maneira que eu consegui, muitos surdos também têm conseguido. E a lei é importante para isso, para ajudar esses surdos. A nossa luta, ela é muito importante. Não é fácil, mas é muito importante. Hoje, vocês podem perceber que tem até um intérprete aí. Isso é acessibilidade. Isso mostra que nós temos avançado. Os surdos conseguem aprender Libras, isso é muito importante. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de apresentar a minha história. Aí essas palavras que muito me tocaram, que você, Falk, divide conosco. Sei que eu sou um profissional de comunicação, eu sou jornalista e sou escritor. Então, eu entendo bem as dificuldades que a falta de comunicação ela traz para a vida da gente. Porque a comunicação que deveria nos aproximar, ela nos separa. A falta de comunicação, a comunicação que deveria servir de ponte, a falta dela vira uma cerca. E as oportunidades nos são tiradas. Então, nós estamos muito, assim, honrados em ter você aqui, e conhecer um pouco da sua história vitoriosa,
E agora eu te agradeço, peço que você fique aqui com a gente, continue aí, para que a gente possa agora conversar com o nosso segundo convidado, que é o professor Marcos Brito, depois com a Regiane, e depois nos encontramos na sequência, juntos na mesa. Tudo bem? Fique aí, continue conosco. Então, eu chamo o professor Marcos Brito aqui para estar conosco. Professor, tudo bem? Olá, 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 Marcos, como vai? Tudo bem, professor. Professor Marcos Brito, aqueles que não o conhecem, ele é coordenador geral da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal, da APADA-DF, e também do Centro de Apoio aos Surdos do DF, o CAS-DF. Formado no ensino de matemática, se especializou na educação inclusiva, professor e intérprete de livro, e também forma professores neste idioma. Professor Marcos, uma honra também ter o senhor aqui. Eu já queria ir para uma primeira provocação do nosso tema acerca de Libras, pegando pegando a fala do Falck, que eu acho que é muito importante. Ele diz que não existe o conjunto de lei, né? Existe a lei, mas ela não é cumprida. Ainda há muito a se caminhar. E aí eu lhe pergunto, professor, o senhor que trabalha com a Associação de Pais e Mestres, trabalha com essa questão diretamente, forma professores, o que pode ser feito, professor? Abro para suas considerações e agradeço imensamente estar conosco hoje. Obrigado, Marcos, por essa oportunidade, né? E uma responsabilidade muito grande de estar aqui junto com o Falck, né? Um doutorando, orientando da professora Enilde Faustos, da UNB, que orientou diversos surdos aqui em Brasília. Então, é realmente uma responsabilidade muito grande. Agradeço de antemão aos intérpretes presentes aqui, né? Tanto fazendo a versão português Libras, como fazendo a versão Libras português, como é o caso da Regiane, que está fazendo a versão voz. E essa questão que você me coloca, Marcos, a respeito da legislação, é um problema cultural, praticamente, né? E ele vem sempre atacando todas as minorias. Então, se a gente observar essa fala do Falck, que ele cita o Congresso de Milão, né, em 1880, naquele congresso, né, onde a gente falava de elite, né, eram as elites da Igreja Católica que tomavam essa frente para trabalhar com surdos. No Congresso de Milão, nas atas que estão registradas e hoje estão divulgadas, eles colocam lá que os surdos precisam falar para serem trazidos à normalização. Então, essa perspectiva de normalização, a gente pensa que estaria no século em que aconteceu esse congresso, né? Em 1880. Mas a gente percebe que mesmo com o avanço das percepções do humanismo, né, há outras possibilidades de atendimento com profissionais mais especializados, a gente conseguiu evoluir bastante, ter um avanço muito bom com relação à pessoa surda, né? Tanto é que nós hoje temos o reconhecimento da Libras como o meio de comunicação oficial das pessoas com surdez. Então, esse daí é um reconhecimento que demorou muito tempo, né? Quando a gente fala que ele cita a lei de 10.436, que é de 2002, a lei de Libras, que é por isso que nós estamos aqui para celebrar esse marco, né? Então, nessa legislação, 2002 para cá, a gente tem muito pouco tempo para uma língua, né? Se você levar em consideração que as línguas orais elas têm centenas e milhares de anos, né? Você falar de uma língua com 20 anos de
de idade, é um bebê, né? E para essa língua foi um marco para os surdos porque eles começaram a ser vistos oficialmente, né? A partir desse momento, em 2002, sai essa legislação, mas, infelizmente, o decreto que a regulamenta não saiu ao mesmo tempo, né? Foi sair somente em 2005, o decreto 5626. Então, mas em 2002 já foi um grande movimento, como o professor Falck falou, né? Um movimento de surdos do Brasil inteiro que estiveram em Brasília, foram até o Congresso Nacional, foram até o Ministério da Educação, para pressionar sobre o reconhecimento dessa língua e o uso dessa língua, né? E a partir somente de 2005, tanto é que o Falck fala que ele é o primeiro que começa em 2006, né? Porque logo em 2005 sai o decreto, 2006 algumas instituições superiores começam a abrir espaço para orientar surdos, para ter cursos de Libras. 2006 foi o primeiro curso de nível superior, Letras Libras, patrocinado pelo MEC e em cooperação com a Universidade de Santa Catarina. Universidade de Santa Catarina? Isso. Então, o que acontece? O primeiro curso de graduação voltado para essa área. Então, a intenção é formar professores para ensinar a língua de sinais, porque a legislação diz que precisa de ter professores para ensinar Libras, tanto como segunda língua para a sociedade, como primeira língua para surdos. Então, nesse decreto, né, que sai em 2005, 2006 forma-se a primeira turma de licenciatura dessa língua. Mas só que uma turma de licenciatura em Letras Libras forma professores para atuar a partir do 6º ano. E o grande problema que nós temos são as crianças surdas, que elas não são alfabetizadas na língua dela. Então, a língua de sinais precisaria ser ensinada nas séries iniciais, ou, de preferência, ainda em casa, na primeira infância, né? Então, se você tivesse profissionais pedagogos bilíngues, que o decreto de 2005 fala dessa pedagogia bilíngue, para ensinar, alfabetizar em Libras como primeira língua e português como segunda língua. Então, cabe ressaltar e lembrar que quem não souber, que Brasília, por exemplo, até hoje não tem nenhum curso de pedagogia bilíngue. Na Universidade de Brasília, não acontece. Nos institutos federais que poderiam acontecer, também não acontece. Então, nós temos apenas alguns professores formados em Letras Libras atuando na Secretaria de Educação, e eles só podem atuar a partir do 6º ano. E as crianças das séries iniciais não são atendidas. No jardim de infância, onde seria interessante ter um professor que alfabetizasse, ou já começasse a estimular a língua de sinais, também não tem. Então, quando o Falck e essa sua pergunta falam da legislação, que é extremamente robusta, a Lei Brasileira de Inclusão, que saiu mais recentemente, é fantástica. Ela fala do intérprete, ela fala do surdo, ela fala da língua de sinais, todas as questões que foram batalhadas durante muito tempo, constam ali. Só que o surdo, ele é um ser, aí eu vou pedir para o Matheus para olhar, encapsulado, né? O surdo é como se ele estivesse numa redoma na sociedade, porque ele ainda é visto como em 1880 para trazer a normalidade. Então, muito se cobra, como o Falck falou, a oralização, né? Se você não fala, você é um cidadão de segunda ordem. Se você somente usa a língua de sinais, você é uma pessoa que está fadado ao fracasso profissional. Então, essa perspectiva de normalização ainda acontece, né, na sociedade. Tanto é que a gente vê que
a legislação que fala que você precisa de ter acessibilidade em todos os setores públicos, né? A gente observa que isso não acontece em praticamente lugar algum. E aí eu ouvi uma frase esses dias e eu achei muito interessante, fazendo um paralelo de diversidade e inclusão, né? Respeito à diversidade, às diferenças, né? Isso aí é muito interessante. Mas diversidade, fazendo um comparativo, diversidade é convidar para ir à festa. Ok, fui convidado. Agora, a inclusão é quando você é chamado para dançar nessa festa. E o que acontece com essa legislação é que há esse respeito, sim, à diversidade, principalmente no caso, em questão, à surdez, à língua de sinais, porém não há inclusão porque eles não são convidados a dançar. Eles não são convidados a fazer parte da nossa sociedade. Porque a surdez, ele tem um prejuízo na linguagem desde quando ele nasce. E esse trabalho de trabalhar a linguagem, de trabalhar a língua, ela não acontece. E quando acontece, você observa que tem surdos que despontam, né, aqui em determinados setores. E a gente vai buscar a história dele, a gente percebe que houve um tratamento diferenciado lá na primeira infância. Então, a gente tem que entender, precisa entender. O verbo ter eu não gosto muito, porque ninguém tem que nada, né? Mas a gente sempre tenta levar luz para que as pessoas consigam, busquem uma informação, uma compreensão de que a comunicação, e aí no caso Marcos Linhares, que é a sua área, você como comunicador, a comunicação é que faz a gente se identificar com os nossos pares. Então, se não há uma formação de linguagem, se não há um desenvolvimento de língua, essa comunicação dificilmente acontece. E a comunicação, você percebe que dentro de casa, com os familiares, a maioria, uma grande maioria, 90 ou mais por cento dos surdos vivem em famílias de pais não surdos, né? Então, a comunicação não acontece, porque sempre é dito para esses pais que essa pessoa surda precisa falar. Ela precisa usar o aparelho de amplificação sonora individual para poder ouvir alguma coisa. Precisa fazer um implante coclear para poder se normalizar também, para poder curar esse problema. Mas o surdo não vê isso como um problema. Ele vê isso como uma língua estrangeira. Ele é um estrangeiro dentro do próprio país. E essa legislação, ela contempla e ela adoça bastante as comunidades surdas, mas ela não é cumprida. E aí, o que fazer para ser cumprida uma legislação? Tem que entrar na justiça. Então, um surdo, para ter direito ao intérprete, ele vai no Ministério Público, ele vai na Defensoria Pública. Eu, como um não surdo, eu não me recordo de ter ido a esses órgãos de justiça reclamar questões de acessibilidade para mim, porque a sociedade ela é elaborada para pessoas como eu. E aí a gente percebe que não deveria ser assim. A sociedade deveria ser para todos, né? Então, esse desgaste da pessoa surda em ir reclamar na justiça um direito que é seu é muito desgastante, né? A gente faz sempre o paralelo de que imagina que alguém me lesou, roubou, além de eu ter levado o prejuízo de ter perdido esse bem, eu ainda preciso justificar, preciso abrir um boletim de ocorrência, preciso cancelar cartões. Então, um trabalho absurdo. Mas isso acontece com a gente uma vez ou outra. Com surdos é todo dia. Ele precisaria ir todo dia à Defensoria Pública, ao Ministério Público, para poder reclamar os seus direitos. E muitas vezes eles simplesmente abrem mão porque eles cansam disso também. Para você ter uma ideia, eles precisam provar que eles são surdos todos os anos através de uma audiometria, porque a audiometria ela tem uma validade de 1 ano, né? E quando a audiometria, eles até o laudo médico, eles até aceitam o laudo médico por
um período maior, como é o caso do nosso passe livre ou vale transporte, o passe livre aqui de Brasília, né? É o cartãozinho de transporte público. O laudo ele pode ter uma validade de mais anos, mas a audiometria precisa de ser todo ano. Então, além dele provar que ele é surdo, ele precisa pagar normalmente para fazer essa audiometria, porque o SUS, os órgãos públicos aqui, não atendem à demanda, ou quando atendem, as máquinas às vezes estão quebradas. Então, não consegue. Então, o surdo precisa pagar todo ano para poder fazer uma audiometria, provar que é surdo e ir atrás do seu trabalho, ir atrás dos seus benefícios. Então, realmente, a gente percebe que ainda se vê essa pessoa surda como um cidadão de segunda ordem, né? Então, a busca dessa normalidade, apesar de não estar explícita, mas ela está estruturada na sociedade. Então, as pessoas com deficiência, ou você vê de forma caritária, né, com pena, com dó, nossa, que coitadinho, ou simplesmente você não as vê, né, porque, de certa forma, incomoda. Então, a gente traz sempre as comunidades surdas para o movimento, para aparecer, para dar a cara nos vídeos, nas lives, para que as pessoas percebam isso. E um grande impacto que aconteceu foi no Enem, um Enem de alguns anos atrás, onde o tema da redação era como acontecia o processo educacional das pessoas surdas. E quase ninguém sabia do que se tratava. Então, foi um grande fracasso nas redações para quem não conhece, não entende sobre esse assunto, ou nunca ouviu falar sobre esse assunto. Então, os surdos, eles se vangloriaram quando aconteceu isso, porque quem sabia alguma coisa de surdos, ou da educação de surdos, teve uma boa nota nessa redação. Então, cada vez estamos aparecendo mais, mas é uma luta diária para poder demonstrar isso. Então, e a gente vê muitos retrocessos também. Então, você falou que eu estava na APADA. Eu fui presidente da APADA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. O sinal de APADA é esse, Matheus, eu não sei se você sabe. Então, eu estava como presidente da APADA, e a APADA tinha um acordo de cooperação com a Secretaria de Educação, né? Mas aí disseram que o que se faz na APADA é o que já se faz nas escolas. Eu não vejo dessa forma, mas assim foi dito. E o acordo de cooperação terminou. Os professores que estavam lá foram removidos. Aí eu fui para o CAS, Centro de Apoio ao Surdo. O sinal do CAS é esse daqui. Não sei se você sabe, o sinal de CAS. Então, eu fui para o CAS, que quando eu cheguei lá já havia um processo de mobilização onde não se chegava nenhum professor para aquela instituição. E aí o que aconteceu? Uma forma para resolver esse problema foi tirar o CAS, que ficava no centro de Brasília, né, acessível para todo o DF, onde a gente atendia todo o DF. Ele simplesmente foi removido para a escola bilíngue de Taguatinga, porque precisava atender surdos. Então, o CAS ele não tem uma função de atender o surdo, ele tem a função de atender a todos, professores, escolas, surdos, não surdos, orientar estagiários, fazer uma parceria com o INES, como o Falk falou. Então, a gente percebe um sucateamento do atendimento. E isso daí é muito um resultado da percepção equivocada que se tem sobre a pessoa surda, porque visualmente ela não apresenta nenhuma deformidade física que a impeça ou que a diferencie visualmente de uma outra pessoa. Mas, quando você vai tratar das questões da comunicação, que aí, favorecendo o Marcos Linhares, que é um profissional da área, a gente percebe que esse surdo ele vai nascer com dificuldades, porque dentro da família tem essa problemática da comunicação, e ele vai morrer com essa problemática. Porque depois que ele sai da Secretaria de Educação do Ensino Médio, muitas vezes ele vai para uma universidade
mas ele não consegue ter um desenvolvimento de comunicação também a contento. Alguns conseguem por conta do seu histórico, mas a maioria não. Entram para o mercado de trabalho e a comunicação organizacional não acontece. E aí ele passa a ser um profissional, em sua grande maioria, frustrado, porque ele tem potencial, mas ele não pode utilizar, porque falta comunicação. E depois, quando ele aposenta, né, aí ele vai tentar aproveitar a vida em sociedade, mas ele percebe que a sociedade ainda não o vê, né, e não o vê como uma pessoa porque ele não se comunica. Então, isso daí é uma problemática muito grande. Por isso que as pessoas falam que a valorização da fala, né, do surdo ou ser oralizado seria algo bom, porque ele não teria esse problema. Mas aí a gente percebe que é um engano também, na maioria das vezes, porque você repetir ou pronunciar uma palavra, um vocabulário, não significa que você compreende o seu conceito. Então, nós temos muitos surdos que conseguem verbalizar palavras até muito complexas, acertando a entonação, a pontuação, mas aí a gente pergunta assim, o que significa? E eles não sabem, muitas das vezes. Então, saber falar não é saber se comunicar, né? O Marcos Linhares pode bem falar sobre isso. Então, é isso, né? Eu vim aqui trazer essa contribuição que nós estamos celebrando, esse marco que é a Lei de Libras, onde oficializa o meio de comunicação das pessoas surdas, mas a gente festeja porque foi um divisor de águas. Hoje nós conseguimos falar sobre isso, o que antes não conseguimos. Mas a gente agora conseguir falar não quer dizer que nós conquistamos espaço ainda. Esse espaço ele ainda deve vir com o tempo e com muito suor e com muitas lágrimas. Mas a gente vai chegar lá. Tá certo? Muito obrigado por ter estado aqui. E obrigado aos intérpretes. Desculpa, porque eu sempre falo demais. Isso mesmo. Como sempre, estou aqui para aprender com vocês, com muita humildade. E eu quero pegar um gancho da sua fala para poder trazer a nossa terceira participante dessa mesa, para a fala dela, para depois a gente fazer uma discussão em conjunto, que é uma pessoa também muito especial para nós, porque ela participa da nossa programação do BDB Cultural. Ela, assim como o Matheus, ela é a Regiane Alves, ela é nossa intérprete aqui do BDB Cultural, ela é tradutora de Libras, além de pedagoga. Ela é responsável aí com o Matheus Felipe pela interpretação de tudo que é dito nos vídeos artísticos aqui da BDB Cultural, na programação de espetáculos, exposições, shows, sempre a estar interagindo conosco. Regiane, tudo bem? Que grande alegria continuar com você, não é? Porque, afinal de contas, você está conosco sempre. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. A honra é toda minha. Segurar as mãos aqui que a gente já quer bater mão. Para não confundir, eu troquei até a cor da roupa. Eu vou de azul, que é para não confundir. Poxa. Regiane, de tudo que o Falk falou e também o professor Marcos Brito, me ficou uma coisa para puxar de você. A criança. Nós trabalhamos muito essa questão, a gente tem todos os entraves a serem criados, mas chegar com essa mensagem na criança e no jovem, eu acho que seria um caminho interessante. Quando o professor Marcos falou do Enem, eu acho que fazer as pessoas passar até pela situação de não ter o que escrever, eu acho que foi uma coisa histórica. Eu acho que foi interessante. Foi uma bela cutucada nas pessoas e as tirou da sua zona de conforto. Você é tradutora há quanto tempo? Profissionalmente, há 8 anos, mas começando de igreja, tem mais de 12 anos. 12 anos.
Como que a língua brasileira de sinais chegou na sua vida? Um vizinho surdo. Na verdade, quando era criança, aos 10 anos de idade, mais ou menos, lá no interior do Maranhão, onde eu morava, tinha uma família. Ela tinha um rapaz surdo que eu não sabia que ele era surdo, não sabia de modo algum. Depois que eu vim para Brasília, foi que eu vim entender que ele era surdo, porque eu cheguei aqui em Brasília em 1995. Mas lá a situação era assim, ele era preso dentro de casa, ele não podia sair, a família tinha vergonha dele, porque eu entendi assim, que ele só emitia uns sons, ecos, ele não falava. A família tinha vergonha dele. Aí eu era criança, curiosa, às vezes as casas de taipa, né, no Maranhão, as casas de taipa, e eu abri um buraco na parede para saber do que se tratava aquela pessoa emitindo aqueles ecos, né, aqueles sons estranhos. Então, dali eu comecei a fazer amizade com ele, mesmo sem conversar, mesmo sem verbalizar. E um dia eu chamei ele para ir para a igreja, aí fui me aproximando da família, eu era da igreja, chamei, a família deixou ele ir. E lá na igreja fizeram um ritual estranho com ele de botar a mão na cabeça dele, de falar que Deus ia curar, que ele ia falar. Aí eu vim entender que ele tinha dificuldade com a fala, até então não sabia que era surdez. Esse foi o meu primeiro contato com o mundo do silêncio. Então, hoje, assim, eu lembro daquela situação, eu lembro como deve ter sido para ele estressante e ridículo, não sei, botar o microfone na boca dele, mandava ele falar, ele não sabia falar português, não sabia Libras, não sei nem que mundo, assim, como era o mundo dele, eu não entendia. Só entendi que quando eu levei ele para a igreja, ou caminhar de casa até a igreja, ele estava se sentindo muito feliz. Acho que por sair de dentro daquele buraco, né, que ele um quarto escuro. E de 1995, mudamos para Brasília. E aqui a gente tinha um vizinho surdo, lá no Valparaíso. Primeiro moramos no Valparaíso. E eu vi ele tentar se comunicar no mercadinho, que tinha lá perto de casa, ele não conseguia. Às vezes pediu para ele escrever qualquer coisa no papel, ele tentava escrever, e nem sempre o pessoal entendia o que ele queria dizer, né? E eu fiquei perguntando para ele, ele quis me ensinar Libras, me levou para uma igreja em Taguatinga, e lá foi que eu comecei a ter contato com a língua, né? Fui desenvolvendo, a gente foi percebendo que era muito longe de Taguatinga, e aí parei de traduzir para ele, porque ele foi embora para o Pará, me esqueceu. Eu também comecei a focar na minha vida profissional, passou 7 anos. Então, eu fui parar em 2016, na Central de Libras, como estagiária voluntária. Eu queria ganhar fluência porque eu tinha o sonho de trabalhar na TV Gênesis, que é onde eu trabalho hoje. Eu tinha esse sonho de trabalhar lá, não tinha inclusão, e eu tinha essa proposta de levar a inclusão para lá. Então, eu fui trabalhar voluntária, fiquei 2 anos trabalhando como estagiária voluntária para aprender Libras, lá na Central de Libras, na 112 Metrô. E quem era minha gerente é a Renovais, que está aí do lado. Ela e toda a equipe foram maravilhosos, tiveram paciência, me ensinaram. Fiquei 2 anos trabalhando lá, vendi uns lanches veganos para conseguir sobreviver e pagar passagem. Ela foi quem me deu a ideia de começar a vender alguma coisa, para a gente conseguir esse fundo para poder manter o estágio, né? Então, eu sou muito grata a Rê também por isso. E lá na estação 112 do metrô, tinha o Wesley Clay, o intérprete. Ele falou, Regiane, saiu um decreto aí que está obrigando as universidades, as faculdades, as escolas a ter intérprete de Libras. Qual a tua formação? Eu falei, Wesley Clay, sou formada em administração, radiologia, gestão ambiental. Ele, então, vai para a sala de aula e te forma em pedagogia. Né? Eu comecei, estudei pedagogia, 2019, formei. E comecei, hoje eu estou trabalhando dentro da Secretaria de Educação, como contrato temporário, mas todo esse trajeto, né, da alfabetização da criança surda, a aprovação da lei, o nosso trabalho enquanto intérprete, a valorização da língua, né, isso tudo é um trabalho em conjunto, e a gente sabe que galgar, viver todo este processo, a gente encontra mesmo muitas barreiras, encontra intempéries. Dentro da Central de Libras, a gente via que é um trabalho, um projeto maravilhoso, mas a gente via a dificuldade que era, tanto para o intérprete chegar em algum lugar e tentar realizar a comunicação para resolver a questão do surdo, era complicado. A gente nem sempre, nos locais, não éramos bem recebidos,
nem sempre as pessoas entendem que tem a prioridade, que o surdo tem essa prioridade. Tem situação que a gente chegar para atender o surdo, não, espera aí, a prioridade aqui do surdo, mas ele é só surdo, né? Ele vai ter que esperar porque ele é só surdo, não esperar só porque ele é só surdo, não. A gente tem uma lei brasileira de inclusão, a gente tem uma lei que reconhece a língua, e a lei fala, a LBI fala que ele tem prioridade. Então, era um trabalho de guerra diário, quando a gente saía para o atendimento com o surdo, era uma guerra diária, tanto nos tribunais, quanto nos hospitais, quanto nas delegacias, né? É muito complicado fazer todo esse trabalho com os surdos, por conta da comunidade da ser muito alheia. Quando vê essa questão da posse do presidente, que teve a mulher dele lá fazendo Libras, toda uma equipe com ela, aquilo trouxe uma notoriedade, uma visibilidade muito importante para as Libras, foi uma conquista. De fato, eu gostei muito de ver os colegas ali traduzindo, amei ver as Libras sendo assim, disseminadas de uma forma clara e bem inclusiva para o país. Né? Mas claro que foi um momento épico, foi histórico, mas a guerra ela é diária, ela continua, no dia a dia não é tão colorido e tão bonito assim. Quando a gente sai para atendimento com os surdos, nessa parte que o Falco citou do trabalho, da entrevista de trabalho, uma vez eu fui chamada numa cervejaria aqui em Brasília para fazer a tradução. Eu cheguei lá, era para demitir um surdo e contratar outro. Ok. Uns 3 meses depois, a mesma empresa me chamou, eu cheguei lá, mas o que foi? É para você explicar aqui para ele as regras do trabalho, tudo bem? Que ele foi, tem um prêmio aqui todo mensal para os funcionários do mês, e ele foi premiado. Eu disse sim, mas eu vi ali na entrada, no hall de entrada, que quando ocorre essa premiação, tem uma reunião numa plenária com todos os funcionários recebem o prêmio, e tal, por que ele está recebendo aqui escondido nessa sala, sozinho, ninguém vai aplaudir, ninguém vai comemorar, nada? Ela, não, é porque não tem necessidade. Aí eu sentei, assim, com calma, porque bate uma revolta, né, quando a gente conhece o dia a dia do surdo, a gente bate uma revolta, mas eu respirei 3 vezes e comecei a explicar para ela, olha, é necessário ter esse reconhecimento em público, se ele é capaz, se ele é um bom profissional, se ele não falta, por que não? Então, a partir daí, começou, a empresa se engajou junto com a gente, falou, não, toda vez que tiver reuniões, lá tinha uns treinamentos que o surdo não participava, eles têm 4, 5 funcionários surdos, e eles não participavam. Toda a equipe ia para o auditório da empresa, participar dos treinamentos, e os surdos ficaram trabalhando. Então, depois que eu expliquei, eles me ouviram, aí até hoje o sistema é assim lá, eles chamam, os surdos participam normal, tem que ser incluído junto com os ouvintes. Não pode ser uma coisa segregada só para surdo, tem que ser todo mundo. Se é para incluir, vamos incluir de uma forma legal, de uma forma plena, né? Eu anotei aqui um ponto dessa redação, essa prova do Enem, né? Eu estava aplicando essa prova em sala de aula enquanto intérprete, o surdo vibrou, fez a redação dele, foi aprovado, mas eu vi uns ouvintes nas outras salas comentando, mas o que é isso, que inclusão, que surdo, que lei, como é que alfabetiza? Não sei nem onde isso vai. Esse foi o comentário dos ouvintes, né? Das pessoas ditas normais. Então, colocar esse tema, seja no ônibus, seja em qualquer lugar que a gente vive, como é normal para o mundo do ouvinte, ver ali na propaganda, numa placa, sendo divulgado um trabalho, uma empresa. Então, isso foi muito importante. Eu achei isso lindo, maravilhoso. Em 2019 também caiu um tema nessa área de acessibilidade para o surdo. E, novamente, o pessoal ainda estava meio perdido. Então, é importante ver a gente conquistar esse espaço. A gente sabe que é complicado, que é difícil, mas se nós, enquanto profissionais, enquanto amigos dos surdos, enquanto os familiares, né, que as famílias, no geral, tentam mesmo segregar, é complicado, por conta da aposentadoria, né, que muitas famílias, gente que trabalha na CIL sabe, muitas famílias segregam os surdos, isolam ele, capsulam, né, como o Marcos falou, por conta de querer ficar com aquele benefício. E é um benefício vitalício. Então, a família não quer que ele arrume emprego de carteira assinada, a família não quer que ele faça nada, a não ser ficar ali naquele isolamento dele, viver a vida que a família determinar para ele. Não é assim. Quando eu fui trabalhar na Central de Libras do Valparaíso, eu enfrentei uma dificuldade com a família,
porque eu falei para o surdo que ele era capaz de fazer a pedagogia, faculdade. Ele é mesmo, eu sou capaz? Eu disse, por que você não entra na faculdade? Aí ele entrou na faculdade, passei a ser a intérprete dele. Quando chegou o primeiro mês para pagar, a família veio em cima de mim, queria saber por que eu tinha mandado ele fazer uma faculdade, que não é importante para o surdo fazer faculdade, brigaram comigo, porque tinha que tirar dos 956, R$200. Então, eu, com toda a paciência, expliquei, ok. Ele começou a cursar a faculdade, mas já está difícil para mim viver, eu não pago aluguel, mas tenho que apoiar minha família com a comida. Eu falei, manda seus irmãos trabalhar, pode mandar seus irmãos trabalhar, ninguém tem que viver encostado em você. Então, eu comecei a alertar ele, e a família toda vez vinha, brigava comigo. Então, quando ele já estava faltando o último semestre para se formar, aí eu falei, olha, Noel, não pode ficar vivendo só de aposentadoria do INSS, você é capaz. Vamos arrumar um trabalho para você? Aí, ok. Aí eu fiquei sabendo que ia chegar a Magazine Luiza, lá no Valparaíso. E eu fui no gerente conversar. Você não presta algum tipo de vaga para pessoas com deficiência? Ele, não, essa região nós estamos procurando. Sou novo aqui na cidade, não conheço ninguém. Eu disse, eu tenho uns surdos para te indicar. Aí levei 5 surdos para fazer entrevista, a gente fez toda a tradução. E esse surdo Noel, esse é o sinal dele, e a Natália, foram os escolhidos, passaram. Aí, quando a empresa falou, chamou a família e falou que eles tinham que viajar para São Paulo, aí foi um Deus nos acuda. Tinham que viajar para São Paulo para fazer o treinamento todo lá na Magazine Luiza, em São Paulo. Então, foi outra guerra, né? E a família dele não queria que ele largasse o emprego, que ele largasse a aposentadoria de R$956, ele ia ganhar um salário top, um salário maravilhoso, acima de R$2.000, e a Magazine Luiza ia terminar de pagar a faculdade dele. Eles pagam a faculdade para quem é funcionário. Então, é uma série de benefícios que o surdo tem, como o ouvinte tem, o surdo pode ter, mas ele é limitado pela falta da informação e limitado pelas pessoas, né, que o cercam ali, a família, que são as pessoas que mais amam a gente, que devem, né, nos incentivar a crescer, a ser alguém, ela é a principal. No mundo dos surdos são os principais. É raro uma família que instiga o surdo a ir além, né, da sua limitação, além da surdez. Então, é complicado, mas é um trabalho que eu amo fazer, tanto enquanto tradutora dentro da Secretaria de Educação, que eu intermedio. Eu fiz a pedagogia, me graduei, mas eu amo a intermediação. Então, que eu nunca trabalhei com a alfabetização mesmo de crianças. Eu gosto de intermediar. E esse projeto na Central de Libras eu amei fazer, é maravilhoso, porque a gente leva vida, a gente leva informação, a gente leva, é como se fôssemos um portal, eu sempre falo isso, né? Eu me sinto como um portal, que liga o surdo, conecta o surdo a qualquer outro mundo. Então, isso é maravilhoso, eu amo minha profissão. E a lei, ela veio de fato para nos estimular, para nos oficializar, né? Tanto quanto para a comunidade, isso não foi um benefício só focado na comunidade surda, veio para o profissional intérprete também. E nós conseguimos, com muita luta, como o Marcos citou, agora o nosso reconhecimento enquanto profissional. Mas, de fato, é desafiador, todo santo dia é desafiador, tanto levar o surdo ao médico, quanto inseri-lo no sistema educacional. Eu vivi uma experiência há algumas semanas atrás, no município aqui de Valparaíso, que teve um processo seletivo para professores, e nós precisávamos de intérprete na Central de Libras de lá. Aí passou algumas pessoas com o diploma de Letras Libras, e nós chamamos algumas pessoas lá para fazer entrevista, ver a fluência e tudo. Assim, de fato, a gente precisa, né, que as pessoas despertem esse olhar, esse amor, esse carinho, pela língua brasileira de sinais, né? Ainda mais quando a gente decide, enquanto profissional, se formar para, além de ganhar um dinheiro com aquilo, você tem que ser feliz fazendo o que você nasceu para fazer, tem que ter uma missão, tem que ter um propósito de vida. Então, eu não posso simplesmente pegar um diploma de Letras Libras porque eu vou ganhar dinheiro, não é assim, né? Então, apareceu alguns profissionais que a gente perguntava, e ainda falando que Libras não era uma língua, era a linguagem, os gestos. Eu falei, tá, mas quando você chegar na sala de aula, como você vai fazer para alfabetizar a criança? A pessoa fica perdida, não sabe o que te responder, né?
Então, se você passa no concurso para ir trabalhar na Central de Libras, você tinha que ter uma fluência, né, no mínimo, vamos dizer, no mínimo básica, né, para a gente não ser tão categórico, e você chegar ali para aquela entrevista, você se perceber, que a pessoa tem que se perceber, né, que não sabe nem o suficiente, enfim, não falando mal, não sendo pessimista, foi essas situações que a gente encontrou, já foram para alguns profissionais lá, a gente ainda não conseguiu encontrar pessoas com o diploma e com a fluência. E a gente manda esse profissional para dentro da sala de aula. O que ele vai ensinar para uma criança surda? Né? Fica essa reflexão. O que a criança surda, que mundo ela vai encontrar? O mundo do ouvinte, o mundo do vazio? Porque enquanto eu, professora, estou dentro da sala de aula para ensinar o meu aluno ouvinte, ok, beleza. E o aluno surdo? Que mundo? O que ele vai aprender? Eu fiquei muito reflexiva assim, esses dias e triste também com essas situações. Acho que nós, enquanto profissionais, devemos pensar muito bem, assim, eu quero ser uma professora e minha missão de vida é o quê? O que eu vou passar para o meu aluno dentro de sala de aula, né? Não é apenas pensar no salário. Mas é isso. A Lei de Libras, ela, de fato, trouxe para nós um reconhecimento. É lindo, é maravilhoso a gente saber que nós não estamos, sei lá, traduzindo lá na igreja para ajudar o surdo. Não, nós somos reconhecidos. O surdo é reconhecido por ser surdo, o intérprete é reconhecido enquanto profissional. A gente sabe que hoje, dentro da sala de aula, a gente ainda não tem a realidade que, como militantes da área, a gente queria ter algo mais palpável, uma educação melhor, um ensino melhor, uma metodologia própria para a língua Libras, né? A gente ainda não tem. A gente sabe que, aos pouquinhos, devagarzinho, nós vamos chegar lá, que esse é o nosso objetivo, com muita paciência, com muito amor, com muita paixão pela missão da alfabetização, com muita paixão pela missão da inclusão da pessoa surda, da inclusão das Libras em todo esse sistema, não só aqui em Brasília, mas por todo o país, né? E é isso, estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui com a equipe, que a gente já vem trabalhando, fazendo Libras, tentando levar um pouco de alívio, de cultura, de alegria, de arte para a população surda, né? Que a gente sabe que esse momento de pandemia não está sendo fácil para nós ouvintes, né? Imagine para os surdos, né? A gente tem um projeto que a gente atende alguns surdos com o profissional psicólogo, a gente faz as terapias com alguns surdos, né? A gente tem esse projeto, e a gente vê o quanto a depressão, a ansiedade, a tristeza, o vazio de viver só, você está dentro de uma família, mas você está só, você tem pai, tem mãe, mas você não tem uma conexão, imagina, né, porque é isso, a gente, nos atendimentos, fazendo as traduções, a gente percebe isso, mas você não tem sua família, mas eu sou sozinho, consigo me comunicar, eles ficam me obrigando a oralizar, é chato oralizar, ninguém quer aprender Libras para me entender, as descrições que a gente sempre encontra nos atendimentos. Então, é muito triste você viver só, no vazio, e a conexão vital entre uma mãe e um filho, isso aí não se explica, né? A ciência está aí pesquisando sobre essa questão da conexão. Como é que existe isso? Você passar 9 meses na barriga da sua mãe, essa conexão parece ser eterna. E isso, quando a criança é surda, parece que se quebra. Ao nascer, parece que se quebra, não existe essa conexão entre mãe e filho, entre os pais, né, e a criança. Então, de fato, a gente tem muito que lutar, muito que tentar conseguir de conquista para a comunidade surda, para as Libras, pelas Libras, por nós profissionais também. E para nós é desgastante, a gente sofre preconceito, a gente vira motivo de piada, né, as pessoas não entendem que é desgastante você ficar mais de 15 minutos traduzindo, não é só o seu corpo, suas articulações que se desgastam, o teu psicológico também, as tuas sinapses nervosas aqui dentro do cérebro também vão dando tilt, porque você tem que ouvir a língua fonte e traduzir para uma língua-alvo o tempo inteiro, então isso não é fácil, e são estruturas gramaticais totalmente diferentes, não é fácil. Mas muito feliz, agradeço, Marcos, por ter aberto esse espaço aqui para nós.
É o que eu tenho de falar antes de sermos chamados para as palavras finais. Eu agradeço. Então, olha, eu quero chamar então de volta aqui o Falck e também o Marcos Brito para fazer uma confissão para vocês, ao mesmo tempo para fazer uma pergunta extensiva aos três. E eu vou, como o nosso tempo já está chegando ao final, vou pedir que vocês possam ser mais sucintos, né, na resposta, à medida do possível, e vou ver de que maneira que, de repente, a gente consegue trazer outro encontro, ou propiciar outro encontro desse, para a gente seguir nesse debate, e talvez, quem sabe, até trazer alguém do Ministério da Educação para participar conosco, para a gente conversar mais sobre isso. Eu acho que isso é necessário, chamar o pessoal, ver se eu consigo trazer a reitora da Universidade de Brasília, a doutora Márcia Abraão, para participar dessa conversa conosco, que eu acho que as universidades podem dar efetiva colaboração nesse aspecto, ou alguém do IFB, né? O reitor ou reitora do IFB. Bem, eu quero fazer uma confissão rápida para vocês. Eu faço parte do comitê gestor que organiza a Feira do Livro de Brasília. Esse ano eu sou o curador da feira, o atual curador. Mas eu me lembro que uns 2 anos atrás, nós fizemos a feira e nós recebemos uma escola bem no principal corredor. A feira havia sido montada ali ao lado da Biblioteca Nacional de Brasília. E nós conseguimos, Regiane, Marcos e Falck, nós conseguimos levar alguns tradutores de Libras. E aí, nós tivemos uma atividade que foi uma contação de histórias. Eu quero dizer para vocês que eu consegui colocar uma contadora de histórias. Eu não, nós, da equipe, ninguém faz nada sozinho, não é? Então, a nossa equipe colocou uma pessoa de Libras lá para fazer a contação da história. Quando terminou, foi um sucesso, as crianças muito felizes, e eu vi uma criança chorando. Tinha até uns 9, 10 anos. Eu me aproximei dessa criança, fiquei preocupada. Poxa, será que ela está passando mal? E eu me aproximei e tentei falar com ela. E ela começou a responder em Libras. E aí eu não sei, eu vou ter que aprender, hein? Eu vou ter que aprender. E aí eu chamei a tradutora de Libras, que era uma colega de vocês, e o garotinho me disse, e eu nunca vou esquecer, que essa tinha sido a primeira vez que ele tinha entendido uma história. Se vocês me perguntarem, para mim, nesses cerca de 7 anos que eu estou na Feira do Livro, qual momento, para mim, foi o melhor momento? O momento que valeu a pena ter feito a feira. Não é fácil. Fazer cultura não é fácil. Foi aquele dia. Aquele garoto simbolizou para mim o que eu acho que a literatura fez com o meu coração de criança quando eu ouvi o meu primeiro poema. Quando Manuel Bandeira chegou em minha vida. Quando João Cabral de Melo Neto conseguiu entrar no meu coração com sua morte e vida severina. Aquele rapazinho nunca saiu de mim. Então a causa de vocês é muito cara para mim. Porque eu entendi a importância do trabalho de vocês. Eu respeito muito o trabalho de vocês e acho que a gente tem que caminhar muito. Acho que ainda falta muito. Falta muito. Mas a gente está no processo da caminhada. A presença do Falck aqui mostra que é possível. Falck, você inspira a nós, que não temos essa dificuldade, mas também aos que estão com a mesma dificuldade. Então, eu quero fazer uma pergunta, porque a gente está se aproximando do final. Nós estamos numa programação cultural aqui, na parte da programação da Biblioteca Demonstrativa do Brasil,
E essa programação vai reverberar nas bibliotecas brasileiras. Qual a importância da biblioteca na vida de vocês? Essa é a pergunta que eu quero trazer. Eu quero atentamente ouvi-los. Desculpa, qual é a pergunta? Qual a importância da biblioteca na vida de vocês? Então, os livros chegaram na vida de vocês como? Simbolizados pela biblioteca, porque nós da biblioteca estamos abraçando vocês. Sintam-se abraçados. Então, quero ouvi-los e ouvi-la, para a gente ir para o nosso encaminhamento final. Vamos começar pelo Falk, né? Ok. Então, a pergunta que o Marcos Linhares me fez é qual a importância, né? E o que aconteceu lá naquela feira foi interessante porque nunca tinha acontecido antes, nunca tinha tido intérprete antes. Isso aconteceu comigo também. Não tinha intérprete, não tinha acessibilidade, então eu ia aprender o quê? Não havia empatia e isso me fazia sofrer. Hoje tem, hoje é diferente, hoje tem um intérprete, então isso emociona a gente. Acontece com uma pessoa ouvinte, eles se sentem emocionados quando eles ouvem uma boa contação de história. E o surdo, ele não tem esse direito? É importante para ele também. Então, realmente já é verdade. Com o tempo a gente vai conseguindo, né? Essa ajuda. Os surdos, né? A vida deles é uma vida bem sofrida, é verdade. Parece que o surdo, ele precisa desenvolver a resiliência mais do que qualquer outra pessoa. Ele precisa mostrar que ele é capaz. E nós conseguimos. É importante isso. A biblioteca, os livros, ele abre portas para nós. O intérprete, quando a gente vê essa contação de história, isso ajuda a gente a imaginar. E a comunicação é difícil mesmo. Isso é um ponto negativo, isso é uma coisa que a gente precisa realmente melhorar. Isso precisa realmente abrir portas para nós. Vamos ao professor Marcos de Brito. Essa sua pergunta é bem interessante, Marcos, para a gente poder trabalhar esse vislumbrar como é uma instituição de uma biblioteca pública ou de uma biblioteca qualquer. Como o Falk falou, causa muita emoção, muito impacto, quando um conteúdo de um livro é passado para outra pessoa e ela consegue entender isso. Como você falou quando lhe apresentou esses ilustres escritores para a sua vida. Mas para os surdos, eles não representam absolutamente nada, porque nunca lhes foi contado a história deles, na forma acessível. Então, quando você tem uma história ou qualquer conteúdo dentro de um livro que ele se torna acessível, os surdos eles têm um desejo muito grande de informação. Então, o sonho dos surdos é pegar todos esses livros que estão na sua estante aí atrás, Marcos, e saber o que tem dentro deles. Só que as pessoas ainda pensam que o surdo precisa aprender a ler o português para poder dominar o conteúdo desses livros. Só que eles não são ensinados no português como segunda língua. É como se me desse um livro de japonês para poder ler sobre
os escritores japoneses. Eu não sei japonês. Eu não vou conseguir ter acesso a isso. Então, alguém precisa fazer essa tradução para a minha língua. Então, quando você equipa as bibliotecas com o pessoal que fornece acessibilidade, contadores de história, eu fiz muito esse trabalho na Escola Parque da 308 Sul, quando eu era intérprete lá e tinha o momento de leitura. Então, os professores liam e a gente fazia não só a interpretação, como fazia a encenação também, né? Então, os surdos, eles adoram a parte de artes cênicas. Então, quando você pega uma história que está dentro de um livro e transporta para um teatro, e aí pode ser um teatro não falado, né? Os surdos, eles se deliciam com isso, porque eles conseguem entender um conteúdo. Então, a mensagem que eu deixo para você é que as bibliotecas, elas precisam e são de extrema importância para todos e para os surdos também, mas elas precisam ser acessíveis. Perfeito, professor. Minha querida Regiane, com você. Eu estou aqui emocionada. É importante ter esse espaço, para poder divulgar um pouco de como é a nossa vida, o nosso trabalho e entender um pouco a comunidade surda, levar isso para a nossa sociedade. Está sendo muito importante e está sendo gostoso de fazer esse quadro com vocês. Então, no estado do Maranhão, nós somos privilegiados por conta de termos essa biblioteca de base. Então, lá, nas séries iniciais, nós aprendemos, de fato, assim, a ter um gosto pela leitura. Tem essa fase da contação de história para nós crianças, e à medida que a gente vai crescendo, passando pelo processo, a gente é apresentado aos escritores maranhenses, né? Como a Aloysio, né? O Aloysio Azevedo, anotei até aqui o nome do Assis Garrido, que faz tempo que eu não leio, e não tem na minha biblioteca hoje, que eu também tenho minha livreirinha aqui cheia de livros que eu adoro ler. Então, enquanto ouvinte, eu fui muito privilegiada, né? Depois veio Monteiro Lobato, que é qual a criança que não lê Monteiro Lobato, né? Que não se apaixona por Monteiro Lobato. E meu pai me imprimiu muito essa coisa de ler, um exemplo, a Bíblia, né? E a minha mãe já vinha com os gibizinhos da Turma da Mônica para me ler, que eu amava ver aqueles desenhos, aqueles coloridos, e ali me deliciava. Então, um dia eu quero também ter essa oportunidade de ver o surdo dando um depoimento como esse, né? Essa acessibilidade seria assim, maravilhoso. Assim como a gente já tem hoje o Braille, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação em Braille, e Libras Braille, e a gente já sabe que nas nossas bibliotecas já tem alguma coisa, a gente já encontra, a gente sabe que é pouco, mas a gente já encontra alguma coisa. Seria bom a gente também ter essa adaptação, essa acessibilidade em Libras nos nossos livros, nas nossas bibliotecas. A língua tem hora que trava para falar. Então, essa é a nossa reivindicação, né? A unicidade, é a voz do Falco, é a voz do Marcos, e a gente sonha um dia a gente querer, enquanto educador, enquanto pedagogos, a gente encontrar essa realidade dessa inclusão. Seria, assim, maravilhoso. Gente, estamos encaminhando para o final. Eu quero agradecer vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, muito especial. O projeto nosso da Biblioteca Demonstrativa, o BDB Cultural, todas as nossas atividades artísticas têm tradução em Libras. Então, vocês são convidados a acompanhar a nossa programação, porque nós temos contação de histórias com Regiane e Matheus traduzindo. Nós temos shows musicais que são traduzidos por eles também. Nós temos toda essa programação artística, peças de teatro com tradução dos dois. Então, todas as nossas atividades culturais têm contado com a presença ou da Regiane, ou do Matheus, ou de ambos, né? Porque tem a limitação de tempo. Então, estão sempre fazendo isso. E quero convidá-los, que tão logo nós consigamos ter a biblioteca aberta, em que nós tivemos num outro momento da pandemia, essas atividades culturais também serão executadas presencialmente e contaremos com a presença dos dois para fazer essa tradução. Então, meu querido Falque, você é convidado a ir assistir uma peça de teatro, você está convidado a ir assistir uma apresentação musical, você está convidado a ir assistir uma contação de histórias, porque a nossa programação artística está aberta para vocês.
foi pensada para vocês. O respeito na biblioteca existe. Essa programação não deixou vocês de fora. E nós queremos que esses livros entrem em vocês também. Tá bom? Eu quero agradecer imensamente, em nome da nossa programação, dizer que eu vim aqui aprender com vocês de coração aberto, porque a cada momento a gente aprende que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E que a felicidade só faz sentido quando é com o outro. Porque o ser só dificilmente vai ser feliz. Não adianta eu ter um castelo numa ilha, ou o carro mais possante para aqueles que gostam de bens materiais, sozinho numa ilha. A gente só consegue viver melhor se vivermos com o outro, enxergando as possibilidades e todo esse universo mágico de cada um. E eu quero imensamente agradecer a vocês, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também aprenderam muito, deixamos o nosso recado, e eu prometo a vocês que eu vou me empenhar para aprender a língua de sinais, para um dia poder me comunicar com vocês, e ao mesmo tempo estarei sempre atento em todas as atividades que eu fizer, para que a gente possa possibilitar o acesso a vocês. Aquele menininho deixou gravado no meu coração essa mensagem. E vocês hoje ampliaram esse espaço. Muito obrigado. Uma boa noite, até o nosso próximo encontro. Você que nos assistiu aqui, agradecidíssimo por esse momento. Um beijo a todos vocês, Regiane, Marcos, Falque, Regiane Novaes e Matheus Felipe. Beijo carinhoso. Até o nosso próximo encontro.